Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com grande alegria que mais uma vez somos convidados a meditar no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu Evangelho enche o nosso coração, cura as nossas vidas. Por isso é sempre um motivo de alegria estarmos diante da Palavra de Deus, que nos revela o grande amor que Deus tem por nós. E especialmente no Evangelho de hoje, nós percebemos como Jesus é poderoso e como precisamos confiar nele mesmo diante das tempestades da vida. O Evangelho nos coloca diante da cena em que Jesus está na barca com os seus discípulos no meio de uma grande tempestade. E o que faz o Senhor? Dorme. Sim, Jesus dorme, mas Jesus estava ali na barca. E quando os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, ou seja, eles reconheceram que Jesus poderia salvá-los. Jesus, de alguma forma, lhes chama severamente a atenção, dizendo: tanto medo, homens fracos na fé. Essa é a pergunta que Jesus também faz a cada um de nós. Por que temos tanto medo? Por que temos medo se Jesus está na nossa barca? Muitas vezes nós nos encontramos na nossa vida como uma grande tempestade e às vezes não vemos salvação. E recorremos ao Senhor: Senhor, salva-nos. Em outra parte do Evangelho, em outro Evangelho, esta cena, os discípulos dizem: Senhor, não te importas que pereçamos? Ou seja, às vezes diante das tempestades da vida nós dizemos: Senhor, você parece que não se importa, que nós estamos perecendo. Mas o Senhor está ali, presente, e nós somos chamados a ter fé na sua presença, a acreditar na sua presença, a não ter medo das tempestades, porque aquele que está na nossa barca é capaz de acalmá-la apenas com uma única ordem. Isso é muito profundo para cada um de nós, queridos irmãos. Jesus está na nossa barca e porque Ele está na nossa barca, nós não precisamos temer. Ele caminha conosco e está com cada um de nós. Muitas vezes nós nos encontramos assim no meio de uma tempestade e talvez você esteja no meio da tempestade, sem saber a quem recorrer e por isso talvez abrir um vídeo que falasse de Deus para buscar algum conforto. E eu lhe digo, muito mais do que um conforto, o Senhor quer dizer que Ele está presente com você, por isso você não deve temer. Mas o que eu tenho que fazer então? Converta, muda a vida, vá até Jesus, vá a Ele de fato, experimente a sua salvação, experimente o seu calor, experimente a sua presença no seu barco e certamente Ele ordenará a tempestade e a tempestade cessará. Cessará porque o Senhor está com você e Ele quer mostrar o seu amor. Mas é claro que não é nada mágico. Jesus, ao fazer esse milagre, Ele não quer dizer que se tornou um mágico que chega na nossa vida, fala uma palavra mágica e tudo muda. Não. Mas Ele quer de fato que nós primeiro confiemos nele, abandonemos a nossa vida de pecado, porque muitas vezes as tempestades estão na nossa vida por causa do pecado. E se nós permanecermos no pecado, Jesus não pode nos ajudar, porque Ele respeita a nossa liberdade, então ficamos ainda na tempestade. Mas quando nós nos voltamos a Ele, de fato pedimos de todo o coração, mesmo que às vezes Ele demore para acordar, porque às vezes o Senhor demora. Sim, Ele demora não porque quer demorar, não porque gosta de nos ver sofrendo, mas porque quer que nós sejamos perseverantes na oração, porque sendo perseverantes na oração, Ele nos enriquece com muitos mais dons do que aqueles que estamos pedindo. Essa é a grande bondade de Deus. Deus que quer sempre nos encher com os seus dons e está presente na nossa barca. Mesmo que Ele esteja dormindo, Ele está presente. Então não precisamos ter medo, porque a tempestade não vai nos sucumbir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria de saber que Jesus está na nossa barca, tenha um bom dia. Deus o abençoe.